Bom dia, graça e paz a você que está acompanhando o Devocional Casa da Graça aqui no canal Acessando da Graça. Nós estamos numa nova série Escola de Vencedores. Hoje é 4 de setembro. Eu gostaria de já pedir para você se inscrever no canal. Se você não é inscrito, já deixar o seu like aí, fazer comentários e fazer chegar a outras pessoas. Nosso tema hoje é Conheça as fraquezas do seu adversário. Nós vamos ler como texto base Lucas capítulo 10, versículo 19, que diz assim: Eis que lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Uma coisa primordial para que aprendamos aqui na escola de vencedores, para que a gente possa viver essa condição que Deus conquistou em Cristo para nós, é sabermos quem é o nosso inimigo e quais são as suas fraquezas. Então eu vou falar algumas coisas aqui, trazer textos bíblicos para que você entendamos sobre nosso inimigo, sobre nosso adversário. A primeira coisa que nós precisamos saber é que nós não temos inimigos naturais, nós não temos inimigos pessoas. Embora o nosso adversário, o diabo, ele atue através de pessoas, nós não estamos aqui para lutar contra pessoas e elas não são a referência de inimizade para nós. Então, quando o diabo se levantar contra a sua vida, usando a referência de uma pessoa, não se volte contra a pessoa, se volte contra a influência que está por trás daquela pessoa. A primeira coisa que você precisa saber, a nossa luta, Efésios 6:12 vai dizer: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então esse texto vai deixar muito claro quem são os nossos inimigos: poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal. Outra coisa que você precisamos saber é que a nossa milícia, a nossa luta, ela nem é baseada na nossa própria força, nem muito menos cabe nesse tipo de combate usar armas que são naturais. E eu também tenho um texto bíblico para te mostrar isso, que é 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 e 4, que diz assim: porque embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. E o versículo 4 vai dizer: e as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Assim, o nosso combate não é baseado na nossa própria força, nem muito menos nós usamos armas naturais, porque contra coisas espirituais, armas naturais não vão funcionar. E como o nosso tema hoje é Conheça seu adversário, tem uma coisa bem interessante aqui para que você aprenda na prática. Mas veja só, o nosso tema hoje é Conheça seu adversário. E Hebreus capítulo 2, versículo 14 vai dizer assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, falando de nós, o texto vai dizer, ele também, falando de Jesus, participou dessa condição humana. A ênfase que eu quero dar aqui, ele diz: para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E você precisa saber sobre o nosso adversário é que, embora ele atue nessa terra, ele tenha séculos, ele tenha subordinados a ele, inclusive age através de pessoas. O texto diz que ele é um inimigo vencido, porque ele diz que Jesus assumiu a condição humana para que, por sua morte, pela morte de Jesus, derrotasse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então eu digo, Jesus morreu? Sim, ele morreu, ele veio aqui para isso e ele cumpriu isso. E o texto diz, pela sua morte, ele derrotasse. Então ele morreu, ele derrotou. Isso quer dizer que o meu e o seu adversário, a maior verdade que você precisamos saber sobre nosso adversário é que ele é um inimigo vencido. E por ser um inimigo vencido, a sua estratégia mais eficiente é fazer parecer que ele é maior do que nós, fazer parecer que ele está no comando das coisas, afrontar com ameaças para fazer parecer que nós estamos sujeitos, que nós não temos como lidar com isso e fazer com que ele pareça mais forte, que ele esteja como se estivesse no comando das coisas. Caminhando já para encerrar esse devocional, mais um texto que eu quero ler aqui e lhe abençoar com essa verdade. Eu e você, nós sempre temos vantagem em relação ao nosso adversário, que é o diabo. Por causa de quê? Por causa daquele que habita em nós. Veja 1 João capítulo 4, versículo 4, vai dizer: filhinhos, vocês são de Deus, aleluia, e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está
no mundo. Esse mesmo texto de 1 João vai dizer que o mundo inteiro jaz no maligno, está debaixo do poder do maligno. Lá em Efésios capítulo 2 diz que o diabo atua sobre os filhos da desobediência. Agora, o que nos dá garantia de vitória, o que nos dá garantia de viver essa escola de vencedores na prática, é que a Bíblia diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Tudo aquilo que o diabo opera, ou tudo aquilo que acontece em função da autoria do diabo, o maior que está em nós tem poder sobre todas essas coisas que ele fez ou faz, e é por isso que aí você temos vantagem em relação ao nosso adversário. Aqui eu não estou dizendo para você desdenhar da existência do diabo, mas eu estou dizendo para você crer no que a palavra diz, conhecer o seu adversário sabendo que ele está, como a Bíblia diz, debaixo dos seus pés, porque é isso que a Bíblia diz, que Deus fez Cristo cabeça da igreja e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E outro texto que eu vou só citar aqui para a gente ganhar tempo é um que diz que não deis lugar ao diabo. Isso fala sobre a blindagem da aliança que eu e você temos com Deus. O diabo ele não tem acesso. Na verdade, o diabo só pode tocar na minha e na sua vida se nós andarmos na contramão daquilo que a Bíblia diz, principalmente incredulidade, não crendo naquilo que Deus fez por meio de Cristo. Nós não estamos tão sujeitos assim que o diabo possa nos tocar a hora que ele quiser. Ele é um inimigo derrotado, ele é um inimigo vencido porque Cristo, por sua morte, venceu aquele que tinha o poder da morte, o diabo, e nós somos mais que vencedores porque estamos em Cristo, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Isso são verdades sobre nós e sobre o nosso adversário, que qualquer vencedor ou aquele que está aprendendo a andar na vitória que Cristo conquistou para nós precisa saber e praticar. Eu quero confessar a palavra com você. Diga assim comigo: o maior habita em mim e eu tenho autoridade no nome de Jesus. O diabo é o inimigo vencido e não terá como me prejudicar se eu não lhe der lugar. Jesus venceu o nosso adversário e nos fez nele mais que vencedores. Amém? Deus é muito bom. Que verdade abençoadora. Compartilhe esse vídeo, faça comentários aí, faça chegar a outras pessoas. Pratique essas verdades. A bênção está no praticar e eu espero você no vídeo de amanhã.